E universidades, eu tenho um exemplo, eu fui voluntária quando eu fazia mestrado na Universidade Federal, no departamento de auxílio aos estudantes, né? Auxílio médico, odontológico, psicológico, aos estudantes da universidade. E então nós recebíamos estudantes que procuravam angustiados, às vezes por dificuldade de adaptação ao curso, que às vezes nem era referente ao curso, era mais a mudança de cidade, afastamento da família, né, uma dificuldade de entrosamento como primeiro ano, não consegui fazer muitos amigos ainda, tá se sentindo sozinho, acabava muitas vezes interferindo no curso. E às vezes não, às vezes também a pessoa percebia que o curso não era o que ela imaginava, ou descobre que depois a atividade prática, né, a profissão mesmo, não era exatamente do curso. O curso era até gostoso de fazer, mas o que ela iria atuar depois, a forma que ela poderia ir para o mercado já não atraía tanto. E então essas reflexões muitas vezes levavam a uma confirmação do curso, não, é isso mesmo, e muitas vezes não. Vou ter que deixar, de repente eu consigo aqui dentro mesmo fazer uma transferência de curso, se for alguma coisa próxima, ou não, tem que parar, fazer um cursinho, prestar de novo, e, né, ou me organizar, planejar aí uma ida para outro curso, ou para outra profissão, ou para um intercâmbio, ou, né, o que é mais adequado para a minha vida nesse momento. Então era bem interessante, assim. E as escolhas também, que todo curso tem, né, uma habilitação, uma especialização, uma escolha de área de estágio, que já são novas bifurcações de trabalho. Então é um momento que às vezes o estudante precisa de auxílio, né, para pensar, para passar por esse processo de novo, esse momento do processo, né, de novo. E processo da sua trajetória profissional, né. Na época da formatura também, nossa, é uma crise, quem já passou por isso sabe, né? É um momento, uma nova encruzilhada de novo. E cursos técnicos também, se vai ter uma continuidade depois em uma universidade ou não. Eu lembro que uma vez eu dei uma palestra para um cursinho e tinha uma moça fazendo cursinho para prestar vestibular para enfermagem, mas ela já fazia curso técnico de enfermagem. E aí ela tinha essa dúvida até se ela prestava ou não, porque na época os cursos técnicos pagavam igual ou até mais, parece, que os próprios cursos os enfermeiros, né? Os técnicos ganhavam mais do que os enfermeiros. E não sei se ainda é o caso, mas na época era. E era uma pessoa muito interessante, que eu lembro que ela falava assim, ainda não tinha isso na época, hoje já tem. Ela, não, eu gosto da emergência. E o meu sonho era ter uma moto, ambulância, para poder chegar antes da ambulância e fazer os primeiros socorros. E porque a moto ela vai mais rápido no trânsito, então ela consegue chegar antes. E ela queria ser aquela pessoa da moto. Então ela já tinha essa visão, porque ela realmente gostava do curso de enfermagem, de técnico de enfermagem que ela fazia. Era uma coisa que para ela era muito forte e ela conseguia visualizar situações originais e diferentes de trabalho, né? Porque ela conseguia ter uma visão própria, original da profissão, por estar envolvida e ter interesse, ter habilidade, né, com aquela profissão.
Então, também, né, pode se ajudar nessas reflexões, essas elaborações, essas organizações de pensamento, de sentimentos em relação ao que pode se fazer, ou como se continuar, como projetar algumas coisas. E em sala particular, né, que vai ser o foco desse curso, porque é a minha maior experiência, também pode-se trabalhar tudo isso, né, que foi falado, de uma maneira mais com grupos pequenos ou individualizados, geralmente, na maioria dos casos é individualizado, né, e específico, e partindo sempre da demanda, da necessidade de quem chega, de quem procura, e buscando estratégias para aquela pessoa, uma forma de atendimento da demanda daquela pessoa, para que ela consiga fazer uma escolha sempre, a escolha dela, sempre, né? Dentro do que ela consegue enxergar, dentro do que ela consegue escolher, mas escolhendo com uma consciência das questões que estão envolvidas, e com uma segurança por isso, porque ela está enxergando tudo que é possível, né? Tanto no externo, no mercado, no mundo, e no que ela consegue enxergar dela até aquele momento, no que ela consegue visualizar de futuro naquele momento, como que ela faz uma ponte disso tudo para o que existe, né? Para as opções que ela tem dentro das suas possibilidades, que são emocionais, mas são geográficas, podem ser financeiras, podem ser físicas, podem ser de mercado de trabalho, podem ser de regulamentação da profissão, tem muitas variáveis. E então é sempre uma escolha deles. E o papel do APC, independente dos locais, das situações, da idade, do tipo de atendimento que é demandado, ele sempre tem que auxiliar nesse processo de escolha, que é fundamental. Escolher é tão ou mais importante até do que a própria escolha, porque é um aprendizado de escolha, que às vezes depois, com esse aprendizado, eles vão conseguir fazer outras escolhas no decorrer da vida profissional que vão acontecer, né? As escolhas vão acontecer pela vida inteira. Então no momento de escolher um curso, depois no momento dentro do curso, ou se já for direto numa profissão, vão ter outras questões. Se tem um curso, tem a formatura. Se tem, depois da formatura, tem um leque que vão ter outras escolhas. E aí, às vezes, já tem alguma reopção, né? Porque vem uma realidade de situações que às vezes não são interessantes. Ou depois, dentro desse leque, se tem escolhas, dentro dessas escolhas vão ter outras escolhas, vão ter várias bifurcações. Depois vão ter escolhas de continuidade ou não, se as funções se extinguem e o profissional tem que achar outra forma de atuação no mundo, ou dentro da própria profissão, ou em outra profissão, ou juntando com outros profissionais, ou criando às vezes funções. O mundo está mudando muito também, né? E está tudo muito dinâmico, e o profissional ele tem que estar preparado para ter essa flexibilidade, essa dinâmica, essa criatividade, essa originalidade por toda a vida. Então, aprender a escolher, acho que não só igual, eu acho que é até mais importante do que a própria escolha de uma profissão. E o APC tem que estar ali,
né, independente da situação, para auxiliar nesse processo da melhor forma possível, ajudando ou orientando a ter uma segurança a partir da consciência do porquê que ele está escolhendo, que é o que era possível, que é o que ele enxerga, que é o que o mundo oferece naquele momento. Então aí o medo do erro diminui, e mais para frente, se ele for mudar, ele vai entender que aquilo não foi um erro, foi um início de caminho, foi uma continuidade de caminho, foi o que era possível dentro daquele momento, tanto para ele quanto para o mundo. Então, espero que tenha ficado um pouco claro essas possibilidades de atuação, mas aqui nesse curso nós vamos nos deter mais no atendimento particular, em sala particular, de maneira individualizada, que é a minha experiência, é a forma que eu trabalho há quase 30 anos e a contribuição maior que eu posso dar para vocês. Um abraço e até a próxima!